Vou mostrar aqui a implementação de um merge sort em cima de uma lista por contiguidade física e alguns testes. Vou explicar o código. Começando aqui pelo main, é, eu peço ele para digitar. Eu vou rodar dois testes, né? Aqui está explicando os testes. O primeiro teste é para executar um algoritmo para essa lista pré-definida. E o segundo teste vão ser 100 listas e as listas vão ter um tamanho n diferente e n vai de 1 até 100. Então a primeira lista vai ter tamanho 1, a segunda lista vai ter tamanho 2 e assim por diante. Então aqui no código nós vemos aqui a primeira lista. É, Aqui estou inserindo os valores na lista estática. A opção eu passo como 1. A opção vai ser um valor dentro da estrutura de dados que eu criei de lista estática. Eu mando imprimir a lista antes do merge sort. Aí eu chamo a função merge sort, passando esquerda e o número dos elementos do array, que é 20 aqui, nesse array pré-definido. E depois eu imprimo a lista após o sort. Aqui o segundo teste, eu estou criando as listas. Eu estou usando esse srange para determinar um número aleatório entre 1 e 1000 para colocar dentro das listas. Primeiro eu crio um for de 0, começa de 0 até 100. Você vai definir o tamanho da lista. Passo a opção como 2 e coloco o número aleatório que eu gerei aqui dentro da lista. O número aleatório ele vai de 1000, ele vai de 1 até 1000. Daí eu passo o merge sort com o tamanho dessa lista, que vai ser i, nesse caso, e imprimo o tamanho e o número de acessos. Daí eu zero o acesso, para ele não contar mais do que deve. Vamos rodar o código para ver como está funcionando. Aqui. Rodar o main, já compilei. Digite 1 para mostrar o estado da lista a cada iteração do merge sort de uma lista pré-definida. Então, ele mostra primeiro a lista antes do sort aqui. Mostra aqui a lista. Daí ele mostra cada vez que ele chama o merge sort. Ele chama o merge sort de forma recursiva. Eu vou mostrar para vocês. Ele imprime o estado da lista. Daí vocês veem que ele vai ordenando aos pouquinhos. Ele vai dividindo ao meio e tudo. E aqui a lista após o sort está corretamente ordenada. Vamos rodar de novo. Dessa vez nós vamos digitar 2 para mostrar o número de acessos à estrutura de dados de 100 listas, de tamanho entre 1 e 100, com valores entre 1 e 1000. Então aí ele mostra esses valores para a gente. Se a gente dá uma olhada no gráfico disso aqui, a gente vê que o crescimento é relativamente linear, né? Então aqui no eixo Y é o tamanho da lista, e aqui o número de acesso à memória. Eu acho que eu troquei esses eixos. É o contrário. Esse aqui é o tamanho da lista, esse aqui é o número de acesso à memória. Então ele vai crescendo de forma relativamente linear. Ahn, Beleza, então vimos aqui que o algoritmo, o código está funcionando. Vamos abrir a nossa estrutura de dados. Eu gerei esse gráfico dessa forma aqui. Eu rodei o main e passei para um out.csv, que é o arquivo do Excel.
E naquele site chart, chartstudio.plotly.com dá para fazer o gráfico de forma bem fácil. Ahn, tá, vamos ver o código do, da nossa estrutura de dados. Que não tem. Ah, é porque tá em maiúsculo. Tá. Então temos aqui a nossa lista estática. Ahn, a gente tem um array de inteiros. Ele vai ter um número máximo de inteiros, que eu defini aqui como 100. Vai ter o tamanho da lista e tem essas duas opções aqui para rodar os testes. Então, a opção e o acesso começa com zero. No construtor de uma lista estática, o tamanho começa com zero também. Tem algumas funções básicas aqui de imprimir, de inserir. Tem até uma função de busca aqui que nós não vamos utilizar. E aqui começa a merge e a merge sort. Vamos começar aqui pela merge sort. É, o merge sort ele divide o array em dois subarrays. Essa função aqui, depois ela ordena eles, chamando recursivamente dessa forma. Depois ele os junta através da função merge. Então, vamos ver como é que funciona aqui. É, void merge sort, eu passo um valor que representa o índice da esquerda, número mais à esquerda, e o valor que representa o índice mais da direita. Ele vai de começo, né, lá no nosso main, ele passa para esses valores aqui zero e no teste um, né, zero e 20 menos um. Então, o nosso array vai de 0 a 19, certo? Então, enquanto na verdade, isso aqui é o teste base. Se o valor da esquerda for menor que o da direita, significa que aí significa que ele pode executar esse código aqui porque não está ordenado ainda, né? Isso aqui vai ocorrer se a lista, isso aqui vai ocorrer se não for um caso o base, né? Que é a lista de tamanho um. A lista de tamanho um ela está sempre ordenada. Então, se não for uma lista de tamanho um, ele define o meio dessa forma. E aí ele chama o merge sort para a lista da esquerda. Então ele divide a lista em duas. Ele chama da esquerda até o meio, depois do meio mais um, né? O elemento após o meio, e até o final, né? Até a direita. Depois de rodar recursivamente, ou seja, ele vai dividindo as listas até chegar nesse caso base. Ele vai juntando elas de novo, tipo de baixo para cima. Então ele junta passando aqui a esquerda, o meio e a direita. Se a opção for um, a opção do teste, ele imprime a cada vez que roda aqui o merge sort. Vamos ver como funciona aqui a função merge que está chamando ali, que é meio que a base do nosso algoritmo. Ele passa o esquerdo, meio, direita. É, aqui, a gente está criando dois subarrays. A gente cria um subarray da esquerda, vai da esquerda até o meio, e o subarray da direita, que vai do meio mais um até a direita. Então, a gente define o fim de cada array aqui. A gente está contando os acessos para pôr naquele gráfico que eu mostrei. Daí ele preenche os arrays, né? Com dois for. Beleza, os arrays estão preenchidos. Aí aqui essa parte ela serve para manter os índices dos subarrays e o índice do array principal.
Então nós temos aqui o subarray é esquerda index, índice, né? Subarray direita índice e o array final index, final array index. A gente inicia esses dois como zero e esse aqui começa pela esquerda. A gente tem mais acesso aqui. Aí esse while é enquanto não chegou no fim do array da esquerda e não chegou no fim do array da direita, então enquanto chegou no fim de algum dos arrays, a gente compara os elementos dos arrays para ver qual é menor. Se o da esquerda for menor, passo da esquerda para a lista. Se o da direita for menor, passo da direita para a lista. E aí ele vai ordenando dessa forma. Ahn, Quando ele chegar em um ponto que acabou, chegou no fim de um dos arrays, ele copia os elementos do array que sobrou, por assim dizer. Então, é, aqui enquanto não chega no fim da esquerda, ele vai passando os, os valores para cá, é, contando que esteja ordenado, certo? Então ele vai ordenando dessa forma. Então é isso, merge sort funciona dessa forma. Ele divide todos os. Ele divide a lista, ele vai dividindo a lista até chegar em. Se for uma lista de tamanho n, ele chega em n listas de tamanho 1. E aí, a partir disso, ele vai juntando e na função de juntar é que ocorre a ordenação. Por exemplo, a gente está lá nas n listas de tamanho 1, né? A gente olha para a primeira lista e para a segunda lista. Aí, se ocorrer, aí ele compara os valores, né? Porque a lista, essas duas listas elas vão estar ordenadas. Então a gente pode pressupor que está ordenado. E aí ele compara os valores. Ele compara o valor da primeira lista com o valor da segunda lista. Daí quando ele compara, ele coloca o menor na lista final, por assim dizer. E ele vai ordenando dessa forma.